Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e esse mês o nosso Expliquadrinhos vai contar pra vocês a saga da Aniquilação, em homenagem ao especial de Natal de Guardiões da Galáxia. Essa é uma das melhores, se não a melhor saga cósmica da Marvel. A história mostra Richard Rider, o último sobrevivente da Tropa Nova, e Peter Quill se aliando com diversos personagens do núcleo cósmico da Marvel para tentar derrotar a Horda da Aniquilação, liderada pelo Aniquilador e por Thanos. Nesse arco dividido em 6 capítulos, os vilões conseguem até sequestrar Galactus e o Surfista Prateado, tentando transformar o poder do Devorador de Mundos em uma arma para aniquilar todo o universo. A história dessa saga começa no dia conhecido como Dia da Aniquilação. Richard Rider, o Nova, o último sobrevivente da Tropa Nova, grava um relatório dos acontecimentos. A Horda de Aniquilação destruiu Xandar. Eles vêm de além das fronteiras do universo. A Horda levou apenas 6 meses para erradicar o que restava do Império Skrull. Eles eram liderados pelo Aniquilador. Nova acredita que o universo estava expandindo e invadindo a região chamada de Zona Negativa, onde o Aniquilador reinava. Por isso, ele resolveu atacar. Em Daedalus 5, um planeta nas periferias do sistema Kree, um grupo de rebeldes fazia o possível para segurar a Horda. Nova recebia instruções de seu número 2 em comando, Peter Quill, um homem que antigamente era conhecido como Senhor das Estrelas. Os escudos que protegiam os rebeldes estavam prestes a cair. Quill diz que aquilo estava prestes a se tornar um massacre. Nova pergunta sobre Gamora e Quill diz que ela estava ocupada comandando uma dúzia de equipes suicidas e atacando centrais de comando inimigas. Quill diz que a estratégia de Gamora era levar a luta até o inimigo. No relatório, Nova relembra que o Quill costumava ser chamado de Senhor das Estrelas. Ele era uma lenda, mas algo brutal aconteceu que fez com que ele abandonasse o nome, mas ninguém sabia o que era e Quill não queria falar sobre isso. Os escudos começam a cair e os rebeldes ficam encurralados, com criaturas começando a invadir o perímetro. Quill avisa que os campos de força estavam prestes a explodir. No flanco direito da guerra, vários guerreiros Kree estavam sendo massacrados. O comandante grita para eles se manterem firmes em posição. O massacre segue até que Ronan, o acusador, aparece e ataca as criaturas. Ele ordena que os soldados recuem e alternem cobertura para escapar. Ronan antigamente era juiz, júri e executor da justiça Kree, mas naquela época ele era um foragido. Ronan confronta o comandante e pergunta se ele queria ver os soldados dele todos mortos. O comandante diz que Ronan não tinha autoridade ali e que a lealdade dos soldados era com a Casa Fiero, os novos governantes do Império Kree. Ronan fala que o comandante estava dispensado de seu cargo e ataca. Depois ele ordena que os Kree recuem e ataquem de longe. Ronan estava tentando criar um cenário de evacuação. Soldados falam para Richard Rider que era hora de dar o fora dali, porque os campos de força iam todos explodir em instantes. Nova fala para Quill avisar todos que iam recuar. Os rebeldes começam a fugir, mas a Horda de Aniquilação ataca as naves. Alguns aliados entram na batalha. Firelord, Stardust e Redshift, 3 arautos de Galactus, atacam a Horda da Aniquilação para auxiliar a fuga dos rebeldes. A função deles era atacar as naves inimigas e manter o espaço aéreo limpo. Os 3 eram os principais alvos do Aniquilador, que estava capturando arautos de Galactus. Os rebeldes seguiam correndo, mas Nova para. Peter pergunta por que Richard Rider tinha parado e Nova responde que não conseguia liderar no pelotão de trás. Richard Rider fala para Quill tirar todos dali que as coisas iam esquentar. Nova coloca o capacete e ataca. Ele diz que não liderar de trás foi uma lição dura que aprendeu com um professor duro. O professor em questão era Drax, o Destruidor. Drax estava atacando a Horda enquanto um guerreiro Kree pega Kami, a parceira de aventura de Drax na época, e leva para longe da batalha. Kami fala para o Kree que queria ficar ali com Drax, mas o Destruidor fica sozinho batalhando contra incontáveis criaturas. Drax estava matando muito dos inimigos, mas eles estavam em número elevado e começam a sufocar o Destruidor. Nova chega salvando Drax das mãos das criaturas. Richard pega Drax pelo braço e sai voando, tirando ele da zona de perigo. Nova pergunta o que Drax faria naquela situação. Drax fala que a Horda estava alcançando a zona de tratamento dos feridos. Era questão de perder centenas de soldados ou perder milhares. Nova tinha que decidir. Nova larga Drax e entra em contato com o comando dos rebeldes. Richard Rider fala para começarem o protocolo de bombardeamento, limparem a área e mirarem nele próprio. Os comandantes estranham, mas Nova confirma a ordem. O bombardeamento começa e Nova fala que se ele tiver sorte, Drax vai procurar por ele depois daquilo tudo. Se ele tiver muita sorte, Drax vai encontrá-lo vivo. Depois é só torcer para Drax não matar ele por ter arremessado ele no chão durante a batalha. Enquanto isso, na atmosfera de Daedalus 5, Firelord usa todo o seu poder para atacar a principal nave inimiga e encontra a rainha do Aniquilador comandando aquele batalhão da Horda. A rainha, chamada Estirpia, diz que era a preferida do Lord Aniquilador
Aniquilador. Firelord fala que ela estava derrotada. Stipia responde que Firelord fedia a morte iminente e ia expirar em breve. Firelord diz primeiro às damas e ataca com todas as forças, derrotando a rainha. Com a rainha desacordada, o ataque da Horda se tornou pura desordem. Ao mesmo tempo, na nave-chefe da Horda da Aniquilação, o Aniquilador fala com Thanos por chamada de vídeo. O líder da Horda estava furioso e fala que o que aconteceu era intolerável. Stipia tinha morrido pelas mãos de um arauto de Galactus que ele tinha ordenado que fosse exterminado. Thanos diz que a ordem era para capturar e não matar. Capturar era mais difícil. Thanos estava estudando o poder cósmico dos arautos de Galactus e a aplicação biológica desses poderes. Thanos também fala que tinha concordado em ajudar e não tinha tempo para distrações. O Aniquilador pergunta para seu capanga, Ravenous, por que os arautos ainda estavam irritando ele. Ravenous fala que os arautos sabiam que o Aniquilador queria eles vivos. Tirar o medo da morte da equação estava fortalecendo os inimigos. As outras duas rainhas, Extermina e Errádica, juram que vão vingar a morte de Stipia. Aniquilador fala para Ravenous que Thanos tinha tudo o que precisava, então aqueles outros arautos não tinham mais utilidade. Aniquilador ordena que Ravenous mate todos. Ravenous concorda e diz que aqueles arautos não eram poderosos como Surfista Prateado, então iam sentir o gosto da vingança. A história pula para o dia 206 depois do dia da aniquilação. Nova acorda acompanhado de Gamora. Ele fala para Gamora voltar a dormir e ela pergunta se era uma ordem. Nova diz que era uma sugestão e que Gamora não era de aceitar ordens. Gamora pergunta se tinha algo errado e Richard responde que ela estava passando muito tempo com Peter Quill e estava desenvolvendo um senso de humor. Ele fala que precisava falar com Peter e Gamora pergunta se deveria ter ciúmes. Nova diz que só precisava falar com um terráqueo e Gamora fala pra Nova acordar ela quando alguma coisa interessante acontecer. Peter e Nova conversam. Quill fala que não conseguia entender como Nova tinha largado uma mulher do nível da Gamora na cama pra ir conversar com ele. Nova responde que Gamora e ele estavam exaustos. Todos estavam. Quill fala que na última batalha depois da morte da rainha, a Horda começou a correr sem direção feito galinha sem cabeça. Nova pergunta sobre Firelord e Quill diz que ninguém sabia. Quill fala que os outros dois arautos trouxeram Firelord pra aquele local, mas ele estava praticamente morto. Richard pergunta sobre os novos convidados e Quill diz que imaginou que essa pergunta viria. Quill e Nova caminham e Peter começa a dar um relatório. Ele fala que os Shi'ar estavam adotando uma estratégia de esperar e ver o que acontece nessa guerra, mas estavam negando que era essa a estratégia. Nova diz que queria parar para ver Firelord no caminho. Ao mesmo tempo, Drax e Kami conversavam. Kami pergunta para Drax se ele não deveria estar destruindo algo por aí, mas Drax fala que já tiveram batalhas suficientes naquele dia. A garota então diz que sabia que Drax só estava lutando naquela guerra para chegar até Thanos. Drax diz que ela era uma garota esperta. Quill e Nova checavam Firelord. A enfermeira diz que nada fazia sentido ali, que o Arauto de Galactus estava tecnicamente vivo e morto ao mesmo tempo. Ela fala que seja lá o que Galactus tenha feito com ele, era muito mais avançado do que eles conseguiam entender. Os dois deixam o local e Nova fala para a enfermeira avisar caso aconteça alguma mudança no quadro de Firelord. Os dois chegam em uma espécie de prisão, protegida por soldados Kree. Nova fala que a prisioneira poderia ser útil. Os dois estavam indo ver Stipia, a rainha que tinha sido derrubada pelo Firelord. Ela tinha sobrevivido, mas estava presa. Ela fala que eles já perderam a guerra. Peter Quill provoca, mas Stipia diz que eles conheciam e temiam os seres conhecidos como Galactus e Surfista Prateado. Enquanto os rebeldes batalhavam com ela em Daedalus 5, o Aniquilador já tinha conseguido recursos para acabar com a guerra em outro lugar. Sob as ordens do Aniquilador, Thanos reuniu deuses anciões. Eles atacaram Galactus e o Surfista Prateado nas luas de Kiln. Esses deuses tinham sido aprisionados pelo próprio Galactus quando o universo ainda era jovem, mas o Aniquilador e Thanos os libertaram. Os deuses atacaram por sede de vingança. Cada um desses deuses tinha o poder equivalente ao de Galactus, então o Devorador de Mundo acabou sendo facilmente derrotado. Stipia explica que Galactus e o Surfista Prateado foram capturados por Thanos. A partir daquele ponto, Stipia não sabia o que aconteceria, mas ela não se importava com isso. A única coisa que importava para ela é que existiam seres que serviam ao Lorde Aniquilador de maneira competente, fossem eles titãs loucos ou deuses anciões. Stipia diz mais uma vez que a guerra tinha acabado. Nova fala para os cientistas da prisão sedarem Stipia de novo e se retira junto com Peter Quill. Peter pergunta se Richard acreditava no que a rainha tinha falado e Nova responde que seria fácil de comprovar. Quill fala que aquela rainha era totalmente louca e Nova responde que eles também eram. Nova não admite para Peter, mas ele tinha acreditado em
em tudo que a rainha falou. A Horda de Aniquilação derrotou o Galactus. Esse é o fim do primeiro capítulo. Aniquilação, dia 212. O capítulo 2 tem início em Daedalus 5. Drax estava preparando uma refeição feita com uma das pernas de uma das criaturas da Horda. Kami chega e fala que Drax já tinha tentado se livrar dela 12 vezes, mas ela ia continuar seguindo ele. Ela pergunta se ele realmente ia comer aquilo e Drax fala que as rações de comida eram limitadas, mas os insetos não, e ele preferia não morrer de fome. Uma voz fala pra Drax que ele era um homem difícil de se encontrar. Philavel aparece muito ferida, dizendo pra Drax que Thanos tinha raptado Heather, a filha dele, conhecida também como Serpente da Lua. Kami fala pra Drax que ele tinha contado que a filha dele tinha morrido, mas Drax diz que não era a hora pra aquela conversa. Drax pergunta se Thanos tinha matado a filha dele. Philavel continua falando que Thanos a capturou e Drax dá um tapa na cara dela, dizendo pra ela se concentrar. Drax pergunta onde estava Heather. Philavel pede desculpas e Drax fala pra ela contar toda a história desde o início. Ela começa a contar a história. As duas tinham ido juntas até Titã visitar as lápides do irmão e do pai de Philavel. Ela fez isso porque sentia que não estava pronta para assumir o posto do pai e se tornar a nova Capitã Marvel. Thanos aparece usando uma tecnologia de teletransporte e as duas ficam em estado de alerta. Phila fala para Thanos que teletransporte era uma ciência imprecisa, mas Thanos responde que foi ele próprio quem começou esse rumor, para gerar paranoia nos adversários e ganhar vantagem tática de mobilidade em batalha. Thanos mandando uma fake news aí para prejudicar os adversários. O Titã Louco diz que não podia permitir que seus adversários tivessem muitos avanços tecnológicos e fala que tinha ido até lá em busca da Garota Careca. Ele também fala que vai derrubar todos que entrarem no caminho dele. Phila se prepara para atacar, mas Thanos solta uma rajada de energia poderosa derrubando a guerreira Kree. A Serpente da Lua então ataca. Thanos pergunta se a filha abandonada de Drax achava que daria mais trabalho para ele do que a filha do poderoso Capitão Marvel. Thanos derruba a Serpente da Lua. Heather pergunta por que Thanos estava fazendo aquilo. Ela ameaça, mas Thanos interrompe e diz que já ouviu todos os tipos de ameaça na vida. Ele arranca a orelha da Serpente da Lua e joga na direção de Philavel. Ele fala pra Phila garantir que Drax vai receber a orelha da filha e diz que o destino dela está nas mãos dele. Em seguida, Thanos se teletransporta pra longe, levando Heather junto. Em Daedalus 5, Phila diz que não conseguiu manipular a energia que Thanos usou pra derrubá-la. Drax olha para a orelha da filha. Kami insiste que Drax tinha falado que a filha dele tinha morrido. Drax responde que Heather morreu. Ele fala pra Phila que Thanos queria que ele mantivesse a distância, mas também diz que Thanos ficaria desapontado. Drax fala que Thanos é a razão da existência dele. A destruição de Thanos é o destino e o único propósito dele. Phila se preocupa com Heather e com o plano de Drax. Perto dali, Ronan discutia com os comandantes do exército Kree. Ronan diz que sob a liderança da Casa Fiero, o exército Kree estava sofrendo perdas devastadoras graças à inexperiência dos comandantes. Um dos comandantes diz que Ronan não tinha mais que se preocupar com o povo Kree, mas Ronan responde que sempre ia se preocupar. O comandante também diz que Ronan era um traidor e pergunta pra Nova se ele tinha escolhido os aliados certos. Ronan diz que eles não sabiam nada de guerra, que a Casa Fiero era composta por mercadores e não guerreiros e que estavam jogando fora vidas Kree como se fossem descartáveis. Os comandantes falam que todos os Kree eram commodities que eram usados para funções específicas. A função dos guerreiros era proteger o povo até a morte. Ronan fala que aquilo era loucura e pergunta o que a Inteligência Suprema achava daquilo. Os comandantes respondem que a Inteligência Suprema não era mais relevante e quem manda agora nos Kree é a Casa Fiero. Eles também dizem que o pedido de prisão de Ronan ainda estava válido, mas Peter Quill diz que pedidos de prisão não valiam nada ali. Os comandantes dizem que era uma pena ouvir aquilo e também falam que talvez a Casa Fiero devesse reconsiderar a aliança. Nova pergunta se aquilo era uma ameaça. Os comandantes insistem que Ronan era um fugitivo e os dois estavam protegendo ele. Nova se levanta, diz que a reunião estava encerrada e que Ronan era um aliado valioso naquela guerra. Richard termina dizendo que se os Kree agirem contra Ronan, estarão agindo contra os rebeldes também. Os comandantes Kree dizem que então não tinham escolha. Eles apontam armas na cara de Ronan e dizem que ele estava preso. Nova pergunta se estavam loucos e os Kree também apontam armas para ele, dizendo que ele não tinha autoridade naquele assunto. Ronan chama os comandantes de tolos e ataca, dizendo que eles e a Casa Fiero estavam sendo acusados. Os Kree falam que ele não tinha autoridade, mas ele diz que não era o Império que estava acusando eles, era ele. Ronan destrói os comandantes Kree e Nova pergunta se aquilo era mesmo necessário. Ronan diz que era, absolutamente. Nova diz que graças à ira de Ronan, agora ele tinha vários batalhões sem comandantes. Nova estava com medo que os Fiero cancelassem a
na aliança. As forças Kree eram 90% do exército rebelde. Ronan fala para Nova ceder a ele alguns guerreiros que ele próprio ia resolver a situação com a Casa Fiero e tomar o poder do Império Kree, mas Nova diz que não tinha guerreiros para ceder. A situação estava precária e Ronan estava completamente fora da realidade. Gamora chega e diz que tinha alguém que todos eles precisavam conhecer, uma mulher chamada Praxagora. Ela diz que a mulher trazia presentes. Os líderes da aliança chegam em um local onde Kl'rt, o Super Skrull, estava deitado morto em uma espécie de caixão. Quill fala que precisavam ficar de olho em Praxagora e Gamora fala que estava esperta. Praxagora diz que Kl'rt tinha conhecido ela um tempo atrás na Zona Negativa. Ela conta que os dois estavam lutando contra a Horda da Aniquilação na Zona Negativa e ela decidiu se auto-explodir para matar o máximo de criaturas que conseguisse. Kl'rt absorveu a explosão e salvou a vida dela, morrendo no processo. Praxagora conta que Kl'rt havia dito para ela que era um vilão nesse universo, mas na Zona Negativa ele morreu herói. Ronan não acredita na história e cospe no caixão do Super Skrull. Praxagora fica ofendida, obviamente. Gamora diz que Praxagora era da Zona Negativa e talvez não devessem confiar nela, mas ela responde que não serve o Aniquilador e que ela liderava uma célula de resistência no universo dela. Praxagora lutou ao lado do Super Skrull e agora estava levando ele para o universo de origem dele. Ela repete que não serve o Aniquilador e uma voz misteriosa diz que era uma pena. Ravenous aparece com um exército de criaturas e seres infectados pela Horda de Aniquilação, como T-Rex, por exemplo, um dos ex-arautos de Galactus, e Paibok, o Power Skrull. Ravenous diz que aqueles que confrontam o Aniquilador não duram muito tempo, e Praxagora mais do que ninguém deveria saber disso. Nova, Quill, Ronan, Gamora e o resto da resistência se preparam para a batalha. Gamora reconhece a tecnologia de teletransporte deles e percebe que tinham se aliado a Thanos. Nova fala para Quill chamar os arautos que estavam orbitando o planeta e mandar eles se juntarem à batalha. Quill diz que já tinha mandado o sinal. Ravenous então ordena que o exército do Aniquilador mate todos ali. Enquanto isso, na nave de Thanos, o Titã Louco e o Aniquilador se reúnem. Aniquilador estava impaciente e pergunta quanto tempo mais ia demorar. Thanos diz que o rancor do Aniquilador estava fora de lugar. Thanos relembra o Aniquilador que foi ele quem fez o acordo com os deuses anciões, ele quem cedeu ao Aniquilador a tecnologia de teletransporte e também era ele próprio que estava trabalhando na tecnologia que o Aniquilador tanto almejava. Thanos tinha Galactus, Surfista Prateado e Morg, outro ex-arauto do Devorador de Planetas, capturados e presos em sua nave. O Titã Louco estava fazendo experimentos com eles e descobrindo as aplicações biológicas do poder cósmico. Ele diz para o Aniquilador que o processo estava quase concluído. De volta ao planeta da Daedalus 5, a guerra tinha começado. Ravenous manda T-Rex matar Gamora e diz que ele próprio daria conta de Nova. Peter Quill reclama que não estava nem no radar do vilão, ele não mandou ninguém para matar ele, e Gamora fala que ela estava sendo subestimada. Ronan diz que para chegar até Nova, Ravenous teria que passar por ele. Ravenous concorda e os dois começam a batalhar. Nova ataca as criaturas do exército. Quill reclama que Richard nunca leu os relatórios e Gamora luta contra T-Rex. Gamora pergunta o que diabos estava acontecendo com T-Rex, ele estava coberto por parasitas. Ao mesmo tempo, o robô gigante do Pensador Louco dispersa uma névoa sobre os guerreiros da Aliança. Praxagora cria uma barreira para proteger eles, dizendo para não deixar a névoa tocá-los. O robô acaba quebrando o caixão do Super Skrull com um pisão. Ao mesmo tempo, Redshift e Stardust, os dois arautos aliados, chegam no campo de batalha e percebem que os rebeldes estavam em desvantagem. Redshift avança para atacar Ravenous. Drax luta contra o ser chamado Delinquent e percebe que o alien também estava infectado com parasitas. Ele começa a cortar Delinquent e os parasitas saem voando do corpo dele. A luta parecia estar ficando equilibrada quando os Centuriões, a equipe de elite do Aniquilador, chega ainda a Daedalus 5, aumentando exponencialmente o poder dos inimigos. Ronan é derrubado e, para encerrar o capítulo 2, Nova se pergunta como era possível que a situação tivesse piorado ainda mais. O terceiro capítulo abre com Drax ainda atacando Delinquent. Nova estava fazendo um relatório e dizia que sobreviveu ao ataque, mas ainda não entendia como. Ele diz que tudo aconteceu muito rápido, que nunca é fácil perder e eles perderam muito naquele dia. Pelo tanto de golpes que Drax acertou, era pro Delinquent ter morrido pelo menos 100 vezes. Drax é atacado por uma das guerreiras dos Centuriões do Aniquilador e começa uma batalha equilibrada. A guerra estava a todo vapor e os vilões tinham atravessado o perímetro de segurança dos rebeldes. Praxagora carregava o corpo do Super Skrull mesmo morto para segurança enquanto Ronan e Ravenous trocavam
trocavam golpes. Os arautos aliados percebem que a aliança tinha perdido o planeta e começam a traçar uma estratégia para abrir caminho para a evacuação, mas a quantidade de inimigos parecia infinita e as chances eram cada vez menores. Praxagora entrega o Super Skrull para a enfermeira e pede para ela cuidar dele, mas a enfermeira diz que ele estava morto. Praxagora pede por favor e volta para a batalha. Ao mesmo tempo, Phyla-Vell tenta proteger Peter Quill dos ataques dos Centuriões. Quill começa a flertar com ela durante a guerra e ela pergunta se aquilo era sério. Peter descobre que ela era filha do Capitão Marvel e ela pergunta se ele não costumava ser chamado de Senhor das Estrelas. Quill fala que era, mas há muito tempo. Nova ordena que eles ajudem a evacuar o máximo de pessoas possível. Na órbita de Daedalus 5, a nave do Aniquilador e inúmeras naves da Horda esperavam a destruição do planeta. Aniquilador perde a paciência e pergunta por que esse planeta ainda resistia. Os soldados dizem que ali existiu uma força de resistência quando diversas naves da Horda começam a explodir. O próprio Aniquilador tinha destruído diversas naves da própria frota por ter perdido a paciência. Os comandantes sobreviventes se ajoelham e dizem que aquela frota não era digna da liderança do mestre. Aniquilador fala para o que restou da frota que não vai tolerar mais perda de tempo e ordena que o planeta seja obliterado. Thanos pergunta se aquilo era necessário. Aniquilador diz que a frota restante temia ele mais do que os rebeldes, então não iam mais hesitar. O Aniquilador pergunta quando vai ter acesso ao poder cósmico e Thanos diz que já tinha a resposta. O Titã Louco explica que o poder cósmico não tinha a ver com biologia, era algo mais próximo de aura, alma, energia. Ele explica como funciona e diz que Galactus não usava o poder que absorvia para alimentar apenas seu corpo físico, mas a própria força vital dele. Thanos tinha adaptado a própria tecnologia devoradora de planeta de Galactus para atender às necessidades deles. Galactus ia absorver energia o suficiente apenas para se manter vivo e útil, mas o resto da energia do planeta seria redirecionada para geradores na nave do Aniquilador. O Devorador de Planetas iria se alimentar sempre que a Horda da Aniquilação precisasse de mais poder. Thanos oferece uma demonstração. Enquanto isso, a batalha entre Ronan e Ravenous invade a enfermaria durante a evacuação dos feridos. A enfermeira se revolta com Ronan, que deveria ter mantido a luta lá fora, e atira em Ravenous. Ravenous ataca a enfermeira e Ronan se joga na frente dela para protegê-la. A enfermeira cai em cima do corpo do Super Skrull e Ronan desaba. Ravenous pergunta se Ronan tinha últimas palavras para proferir quando Firelord desperta. Firelord ataca Ravenous enquanto a enfermeira foge correndo. Do lado de fora da enfermaria, ela grita para todos que estavam evacuando se abaixarem porque estava rolando uma luta tensa lá dentro. A colisão entre Firelord e Ravenous causa uma explosão enorme dentro da enfermaria. Quill fala que era hora de fugir dali e Drax concorda, dizendo que era para evacuarem o planeta com urgência. Os rebeldes começam a fugir e Nova fala que mesmo evacuando, muitos não sairiam dali com vida. Gamora, enquanto isso, enfrentava T-Rex. Ela derruba o ex-arauto e ameaça ele. T-Rex implora para Gamora matá-lo. Ele diz que sente os parasitas, mas não consegue resistir. Ele pede para ela matá-lo antes que os parasitas retomem o controle. No momento em que ela vai matar T-Rex, um dos arautos aliados pega ela e leva ela voando para o local da evacuação. Ele avisa que Galactus estava lá e o planeta não ia sobreviver. Gamora e Quill se comunicam por um dispositivo e tentam decidir um ponto de encontro para a evacuação. Peter fala para ela só dar um jeito de sair do planeta que eles mandariam um sinal. Nova diz que tinham perdido a guerra, mas Phyla-Vell fala que não era hora de pensar nisso. Eles encontram a enfermeira e se escondem. De repente, uma voz misteriosa ordena que expliquem por que ele tinha acordado coberto por destroços. O Super Skrull aparece vivo novamente e carregando Ronan e Firelord. A enfermeira acredita que a força cósmica do Arauto de Galactus tinha sido responsável por ressuscitar Kl'rt. Ninguém queria pensar muito na lógica. Eles aceitam rapidamente o fato de que o Super Skrull estava morto antes e agora não estava mais. Toda a ajuda era bem-vinda. Kl'rt ajuda com a evacuação e todos chegam em um hangar cheio de naves. Para cada um que conseguiu fugir do planeta, uma dúzia não conseguiu. Diversas naves começam a partir. Kami já estava em uma das naves e pergunta onde estava Drax. Kami levanta e tenta correr para encontrar Drax, mas o Destruidor tinha resolvido ficar no planeta e lutar contra as criaturas para assegurar a fuga dos outros. Kami estava inconformada e tentando sair da nave, mas Quill pega ela e manda ela se
assentar. A nave parte sem Drax, que mergulha em um mar de criaturas, começando mais uma batalha. Drax tinha feito isso por Kami para assegurar a fuga dela e garantir a segurança da garota. Em Daedalus 5, os arautos aliados tentavam frear o consumo de Galactus para aumentar a janela de evacuação. Ravenous se teletransporta de volta para a nave do Aniquilador e admira a destruição. Nas naves que fugiam, Nova não se conformava. Eles tinham perdido a guerra, acabou. Os Kree não estavam fazendo o que deveriam fazer. A Horda de Aniquilação aperfeiçoou a tecnologia de teletransporte em larga escala e ainda conseguiram transformar Galactus em uma arma. Os dois arautos estavam presumidamente mortos. Não tinha mais o que fazer. Aquele era o gosto da derrota. Era assim que um planeta morria. Nova diz que o universo tinha um senso de humor. A prova disso é que ele tinha colocado coordenadas totalmente aleatórias nos navegadores e essas coordenadas tinham levado eles até a Terra. Quill diz que Ronan queria atacar e tomar o poder da Casa Fiero. Nova diz que não tinham condições de enfrentar os Kree. Eles tinham perdido metade da brigada, Drax e os arautos. Peter diz que Ronan queria ir sozinho. O mais estranho é que o Super Skrull e Praxagora queriam ir junto. Nova diz que não era tão estranho, os Skrulls adoravam matar os Kree. Gamora chega dizendo que todos que tinham conseguido fugir já tinham entrado em contato. Eles tinham perdido muito mais que um batalhão inteiro e estavam contando os feridos. Gamora tinha tomado a liberdade de dispensar os sobreviventes. Nova fica furioso e pergunta se estavam desfazendo a aliança. Quill fala que eles perderam e não existia mais aliança. Gamora diz que ainda tinham os que estavam dispostos a lutar, mas a guerra convencional já não era mais opção. Agora eles precisavam usar táticas de guerrilha e insurreição. Quill fala que a unidade de registro de Nova poderia ser colocada para bom uso. Richard diz que estava pensando a mesma coisa. Ele ia tentar avisar os heróis da Terra sobre o que estava acontecendo com o universo, porque um aviso prévio poderia dar a eles uma chance na batalha caso o Aniquilador chegasse até ali. Peter pergunta se ele ia falar com os Vingadores, mas Nova diz que mandaria um sinal para o Quarteto Fantástico, já que eles tinham acesso à zona negativa de onde o Aniquilador vinha. Nova também diz que ia tentar atacar o Aniquilador diretamente, matar o líder para tentar acabar com a guerra. Quill fala que era mais fácil falar do que fazer. Ronan estava admirando a Terra e se preparando para atacar a Casa Fiero. Ele fala para Nova que mesmo se os heróis da Terra pudessem todos agir em conjunto e sincronia, ainda assim eles não tinham chance e o planeta de origem de Richard também cairia perante a Horda. Ronan não estava feliz em se aliar com o Super Skrull, mas percebe que não tinha muitas outras alternativas. Ele parte para a cápsula de evacuação em busca de retomar o poder do comando dos Kree e leva Kl'rt e Praxagora junto com ele. Os três partem para Hala, a capital do Império Kree, encerrando o capítulo 3. No começo do capítulo 4 vemos Drax no território que pertencia ao Império Skrull matando diversas criaturas da Horda da Aniquilação. Ele fala que estava matando seu caminho até Thanos. Era o dia 218 da Aniquilação. Drax diz que provavelmente ele era o único ser que conseguiria matar Thanos, que ele tinha sido criado com esse objetivo e que sentia que o dia de concluir sua missão estava se aproximando. Ele rouba uma nave da Horda com a intenção de invadir a nave principal do Aniquilador. A história avança para o dia 220 no Império Kree. Thanos tinha conseguido converter Galactus em uma arma. Ele e o Aniquilador estavam usando o Devorador de Planetas para absorver energia cósmica, destruindo alguns planetas enquanto alimentavam Galactus com o mínimo de energia suficiente apenas para ele sobreviver, mas longe de estar saudável. Toda a energia absorvida estava sendo armazenada na nave. Serpente da Lua também estava presente enquanto os dois vilões conversavam, derrotada e enfraquecida. O Aniquilador era extremamente ganancioso e queria que Thanos deixasse Galactus morrer porque ele queria toda a energia para si. Ele queria ser o único a absorver toda aquela energia cósmica. Thanos alerta que sem Galactus o processo não funciona. Aniquilador ordena que Thanos encontre uma maneira de fazer a máquina funcionar sem Galactus. Thanos e Serpente da Lua deixam o local e Heather diz que vai ver Thanos morto. Ela também pergunta desde quando Thanos tinha se tornado um lacaio dos outros. Serpente da Lua diz que a palavra lacaio vinha dos próprios pensamentos do Aniquilador, que ela tinha lido a mente dele. Thanos fala pra ela deixar o Aniquilador pensar o que quiser, que ele não era lacaio de ninguém. Ele comenta que sabia que os parasitas da Horda causavam muita dor e deixa o braço de Heather em pele viva. Em seguida, Thanos diz que os poderes de telepatia
telepatia da Serpente da Lua seriam úteis para ele. Ele fala que ela iria dizer para ele tudo o que descobriu quando leu a mente do Aniquilador e depois disso Thanos ia agir. Enquanto isso, Nova olhava para a Terra. Peter Quill diz que tinha percebido que o Richard tinha tomado uma decisão. Quill fala que se ele fizer o que pretendia, ele iria morrer. Nova responde que agradece pelo voto de confiança, mas se não matar o Aniquilador, todos na Terra vão morrer. Quill fala que a Terra tinha as próprias forças protetoras e que o Quarteto Fantástico sozinho já tinha enfrentado Galactus. Nova diz que estavam monitorando as transmissões da Terra e Quill sabia o que estava rolando lá embaixo. Eles estavam no meio de uma guerra civil entre heróis. A história da saga da Aniquilação se passa ao mesmo tempo que a primeira guerra civil dos quadrinhos. Peter fala que eles sempre se uniam quando uma ameaça maior aparecia, mas Nova responde que dessa vez a Horda de Aniquilação ia destruir o planeta enquanto eles atiravam uns nos outros, sem dar nem tempo deles raciocinarem. Quill fala que vai pegar as coisas dele e diz que jamais deixaria Nova morrer sem estar ao lado para dizer que tinha avisado. Drax estava se aproximando de Thanos enquanto seguia matando criaturas da Horda de Aniquilação. Erradica, uma das rainhas, estava na mesma nave e ordena que as criaturas matem Drax porque ele era uma ameaça. Drax avança na direção da rainha e enquanto ela fala que ele não poderia matá-la porque era a mais querida do Aniquilador, ele enfia 2 facões na cabeça dela, matando ela instantaneamente. Quando Drax mata a rainha, as criaturas que eram comandadas por ela passam a agir de maneira totalmente descoordenada. Drax toma o controle da nave novamente e fala que a situação era ótima para ele, mas muito ruim para Thanos. Na nave de comando, Thanos falava para a Serpente da Lua contar para ele o que extraiu da mente do Aniquilador. Heather fala que o que o Aniquilador estava fazendo não tinha a ver com conquista, que ele mataria Thanos na primeira oportunidade que tivesse. Thanos pede para ver a mente do Aniquilador. Heather compartilha os pensamentos do Aniquilador com Thanos e ele vê que o que a criatura queria era acabar com o universo que ameaçava a Zona Negativa. Mais ainda, ele queria ser a última forma de vida sobrevivente no universo. Ele quer consumir a energia cósmica com a ajuda de Galactus para viver eternamente. Ele também sabia que se o universo morrer, a Zona Negativa morreria e ele seria o governador do vácuo que seria formado sem os 2 universos. Thanos fala que era o suficiente. Serpente da Lua percebe que ele tinha implantado um mecanismo de defesa na máquina que usava Galactus e só Thanos conseguiria desativá-la. Ela diz que só não desligou o cérebro de Thanos por causa desse mecanismo de defesa que ele tinha implementado, e o Titã Louco diz que sempre planejava pra tudo. Thanos sabia que Heather podia matar ele dentro da mente dele e por isso tinha feito aquele mecanismo de defesa. O Titã Louco percebe que o Aniquilador era pirado. Serpente da Lua diz que o Aniquilador tinha transformado Galactus em uma bomba cósmica, que a guerra era uma distração e que ele ia acabar com toda a vida nesse universo e na Zona Negativa. Thanos fala que o Aniquilador já tinha ganhado. O Titã Louco diz que se recusa a aceitar que se ele criou a arma ele pode destruí-la e diz que vai ter volta. Ele pretende atacar o Aniquilador. Serpente da Lua fala que Thanos nunca disse qual era o motivo do envolvimento dele naquilo tudo e ele diz que estava entediado com os mesmos ciclos de vida de sempre e ficou curioso de descobrir quais seriam as consequências de uma mudança radical no equilíbrio do universo. Heather fica furiosa por Thanos ter causado tudo aquilo simplesmente por curiosidade. Nova, Quill, Phyla-Vell e Kami chegam na região onde era Xandar. Gamora fala pelos aparelhos de comunicação que era a ideia mais estúpida que ela já tinha visto e que estava com inveja porque queria ter pensado nisso. Kami pergunta como vão fazer para viajar sem nave nenhuma e diz que estavam meio à deriva. Nova diz que ia tentar usar a tecnologia de teletransporte que tinham, mas que era imprecisa e tinha 60% de chance de dar certo e 40% de chance deles simplesmente desaparecerem. Nova, Quill e Phyla-Vell se teletransportam, mas Kami acaba ficando para trás. Thanos vai até a sala de controle da máquina que usava Galactus para absorver energia dos planetas e mata todos os insetos da Horda que estavam presentes. Ele avisa a Serpente da Lua que vai desativar a máquina e libertar Galactus e fala para ela ficar pronta para se teletransportar para longe de lá no mesmo momento em que ele fizer isso, porque Galactus não estaria feliz e não ia ser bom estar na mira da raiva dele. A infestação começa a tomar conta do corpo de Heather e ela ataca Thanos contra a própria vontade. Thanos avisa que o que ele ia fazer seria extremamente desagradável e usa seus poderes para acabar com os parasitas. Serpente da Lua vomita todos os parasitas que ela tinha no corpo e Thanos fala que ela estava curada. Nesse mesmo momento, Thanos sente que Drax estava chegando e fala que o timing era péssimo. Thanos fala para Heather que o papai chegou e que só precisava de um tempinho para libertar Galactus. O Titã Louco pede para Serpente da Lua atrasar o pai dela até ele completar a sequência de desativação da máquina. Drax atravessa um monte de insetos
da Horda e Heather fala pra ele parar. Thanos fala que não poderia ser apressado e Heather implora pro pai parar. Serpente da Lua tenta usar seus poderes psíquicos pra interromper o avanço, mas Drax arremessa uma das facas na direção dela, usando o cabo pra derrubá-la. Thanos se vira pra trás e fala pra Drax que precisa de um momento pra finalizar o que estava fazendo. Drax avança e Thanos forma um campo de força tentando impedir o ataque. O Titã Louco diz que resolveriam tudo logo e Heather pede por favor pra Drax parar, mas Drax começa a atravessar o portal. Thanos vê a manifestação física da morte na forma de uma mulher quando Drax atravessa o peito dele com as mãos e arranca o coração do Titã Louco. Serpente da Lua pergunta o que Drax tinha feito e ele responde que fez o que foi criado pra fazer. Ela fala pra Drax que Thanos era o único que podia libertar Galactus e a morte dele significava que todos no universo realmente iam morrer. Assim termina o capítulo 4. O penúltimo capítulo começa ainda no dia 220, com Nova, Phyla-Vell e Peter Quill tentando uma nova aliança. Eles conversam com membros de outro grupo de resistência que sempre se encontrava bem abaixo do nariz do inimigo porque era o último lugar onde eles iam procurar. O líder do movimento dos Cavaleiros Espaciais, Blaster, pergunta pra Nova se ele ainda era um homem procurado pela Lady Xander. Nova pergunta quão perto estavam da nave principal e Blaster diz que era o suficiente. Ele também fala pra Nova que a missão era suicídio e Nova responde que estava ciente. Os rebeldes pretendiam explodir um armazém da Horda da Aniquilação. Eles se despedem e usam a tecnologia de teletransporte para deixar o planeta. Enquanto isso, o Serpente da Lua ainda estava inconformada e perguntando pra Drax o que ele tinha feito na nave principal do Aniquilador. Drax repete que só fez o que ele foi criado pra fazer. Drax fala pra Serpente da Lua que precisavam ir logo e teriam que lutar pra liberar caminho. Ela diz que ele não estava entendendo, a máquina estava ligada diretamente aos poderes de Thanos e o Titã Louco era o único que poderia libertar Galactus e parar o Aniquilador. Drax diz que isso não era problema dele. Heather fala que Drax tinha acabado com as defesas e as esperanças e tinha matado todos. Drax pergunta o que Thanos ia fazer e fala que telepatas sempre costumam bisbilhotar na mente dos outros, então Heather deveria saber como resolver o problema. Ela diz que tinha um dispositivo que libertaria Galactus e salvaria a todos se fosse ativado. Drax diz que tinha uma ideia e iria tentar usar um poder equivalente ao de Thanos para ativar a máquina. Os insetos da Horda começam a avançar tentando atacar os dois e Drax fala para a Serpente da Lua tentar entrar na mente deles e pará-los todos de uma vez. Era só para ganhar tempo. O plano de Drax era libertar o Surfista Prateado e usar ele para ativar o dispositivo que Thanos tinha criado. Drax se vira para Galactus e fala que iria libertá-lo, mas em troca o Devorador de Mundos teria que garantir a segurança da filha dele. Drax liberta o Surfista Prateado e carrega ele na direção do dispositivo. Heather estava fazendo um esforço descomunal para manter as criaturas desorientadas. Ainda carregando o Surfista Prateado, Drax coloca a mão do Arauto de Galactus no dispositivo e fala que ele teria que usar toda a energia dele. Eles só teriam uma tentativa porque com certeza Thanos tinha colocado uma armadilha ali. Surfista Prateado diz que só serve um mestre, mas Drax diz que ou ele faz aquilo ou o universo inteiro morre, o mestre dele incluído. Surfista Prateado dispara toda a sua energia no dispositivo. Ao mesmo tempo, Heather desmaia pelo esforço excessivo. Surfista Prateada também desaba. Drax pega Heather no colo enquanto diversas criaturas da Horda avançam. De repente, a mão de Galactus se desprende e ele começa a se levantar. O Devorador de Mundos fala para Aniquilador que era hora dele descobrir o que era medo. Já se levantando, Galactus começa a destruir a nave e as criaturas que estavam ali. Ao mesmo tempo, Ronan, Super Skrull e Praxagora atacavam os Kree em Hala e Ronan fala que quem não se render vai morrer. Super Skrull diz que os Kree nunca se rendiam e embora estivesse lá para parar aquele povo, ele estava muito satisfeito sendo um Skrull por poder matar vários deles. Ronan diz que os Kree tinham se esquecido do que significava ser um membro da raça e estavam morrendo por uma causa corrupta. De repente, centuriões do Aniquilador aparecem e atacam Ronan e o Super Skrull. Ronan se pergunta o que diabos eles estavam fazendo ali. Dentro da sala do trono, os membros da Casa Fiero assistiam a batalha do lado de Ravenous, protegidos por um campo de força. Ravenous diz que agora os guerreiros Kree sabiam que eles tinham se aliado com o Aniquilador. Eles dizem que Ravenous tinha prometido proteção e falam que são comerciantes e não guerreiros. Eles aceitaram a proteção para poder fazer uma aliança comercial com
um aniquilador, uma relação que seria mutuamente benéfica. Ravenous diz que não era bem assim que funcionava. Super Skrull diz que a situação era interessante, mas Ronan responde que era intolerável. Ronan destrói todos que estavam à sua volta e vai furioso na direção da entrada do palácio. Ele diz que a Casa Fieiro vendeu os Kree pro inimigo e roubaram a honra dele. Ele fala que hoje era o dia que Ronan acabaria com o reinado deles. Ronan destrói a porta e invade o palácio. Os Fieiro ficam desesperados porque Ronan estava lá dentro. Eles percebem que não tinham como negociar e Ronan ia destruir todos eles. Ravenous fala que aquilo era uma perda pequena, que eles tinham vendido a própria espécie em nome do comércio e que aquilo não era exatamente algo que inspirava confiança. Ronan chega na sala berrando o nome dos Fieiro, enquanto Ravenous assiste rindo e comentando como o guerreiro Kree era focado. Ravenous fala para Ronan que os Fieiro chegaram a uma conclusão óbvia, que se não tivessem se rendido, os Kree teriam se juntado aos Skrull na lista de espécies em extinção. Kl'rt fala que aquele sorriso vai custar a vida dele. Ronan fala pro Super Skrull esperar, mas Kl'rt diz que Ravenous era dele e ataca com tudo usando uma rajada de fogo violenta. O ataque do Super Skrull reinicia a batalha. Eles seguem enfrentando Ravenous enquanto Ronan batalha com as criaturas que protegiam os Fieiro. Praxagora percebe que estavam chegando reforços e Ronan fala pra ela cuidar deles. Super Skrull tinha prendido Ravenous com os poderes elásticos do Senhor Fantástico, mas Ravenous consegue se libertar e manda Kl'rt voando pra longe. Ronan avança na direção de Ravenous, derrubando todos no caminho e dizendo que tudo acabaria ali. Super Skrull fala que não tinha terminado ainda, mas Praxagora pede por ajuda. Super Skrull ataca os reforços e fala pra Praxagora lutar direito com vontade, então ela solta uma rajada de energia azul enorme que praticamente pulveriza todos que estavam ao redor dela. Ela pergunta se Kl'rt estava satisfeito e fala que um dia ela vai agradá-lo. Super Skrull fala que estava ansioso por esse dia. Enquanto isso, Ravenous batalhava contra Ronan e dizia que a guerra já tinha acabado. Ronan diz que os Kree nunca se rendem. Ravenous fala que os Kree tinham evoluído e não eram mais o povo de Ronan. O acusador furioso prepara um golpe enquanto fala para Ravenous que ele tinha sido acusado, julgado e considerado culpado. O golpe é tão forte que destrói completamente o martelo de Ronan e faz Ravenous despencar desacordado. Quando Ravenous cai desmaiado no chão, os outros soldados do Aniquilador se teletransportam para longe dali. Ronan se vira para os guerreiros que estavam ali e diz que se eram Kree era para eles pararem e aguardarem instruções, mas se eles estavam do lado da Casa Fieiro, as opções eram se render ou morrer. Os guerreiros Kree colocam as mãos no peito. Ronan fala para encurralarem os traidores e os guerreiros obedecem. Kl'rt pergunta se Ronan não deixaria um para ele, mas Ronan manda ele sair dali. Os membros da Casa Fieiro começam a implorar por suas vidas, dizendo que fizeram o que achavam que seria melhor, dizendo que não tinham escolha, que eles tinham ganhado autoridade para reinar pela própria inteligência suprema e que se não tivessem se aliado aos inimigos teria acontecido um genocídio. Ronan ignora e diz que a Casa Fieiro tinha sido acusada. Depois de matar todos os membros da Casa Fieiro, o acusador caminha em direção à inteligência suprema dos Kree. Ele manda os guardiões abrirem a porta e eles dizem que a Casa Fieiro usurpou o Império aprisionando a inteligência suprema. Além de aprisionar ela, também tinham silenciado a inteligência suprema. Os guardiões dizem que ela chamava por Ronan nos últimos momentos e lamentava o que aconteceu com ele, mas a inteligência suprema jamais iria governar os Kree novamente. Ronan, furioso, fala para os guardiões saírem e deixarem ele sozinho ali. O acusador lamenta o estado da inteligência suprema e diz que sempre serviu da melhor maneira que podia e vai continuar servindo enquanto ele estiver respirando. Ele também fala que é melhor uma morte com honra do que a vida naquele estado catatônico agonizando. Ronan diz que nunca quis aquilo e que a inteligência suprema seria sempre lembrada. Ele destrói o vidro que prendia a inteligência suprema, matando ela, e se retira em um ato de misericórdia. Quando ele sai, ele vê que uma multidão esperava por ele. Os Kree gritavam o nome dele enquanto Ronan, Super Skrull e Praxagora olhavam do palácio. No fim do penúltimo capítulo, Ronan se pergunta o que seria dos Kree agora. E chegamos no último capítulo dessa saga. A história desse capítulo começa no dia 222 da Aniquilação, no território Kree controlado pelo Aniquilador. Galactus e o Surfista Prateado destroem uma parte da nave principal da Horda. Galactus se levanta e sai da nave
nave, envolto pelos dispositivos que guardavam a energia cósmica que ele tinha absorvido pro Aniquilador e consumindo essa energia para recuperar toda a sua força. Dentro da nave-mãe, Aniquilador fica furioso que Galactus tinha sido libertado. Drax diz que Galactus tinha dado a palavra dele que não ia machucar Heather. De repente, ele e a Serpente da Lua são teletransportados por Galactus para outro planeta em segurança. Aniquilador avança na direção do Devorador de Planetas, xingando Thanos pelo que tinha feito e dizendo que o poder cósmico era dele. Galactus manda o Surfista Prateado avançar e anunciar a raiva dele. O Surfista Prateado, também com os poderes restaurados, ataca enquanto o Aniquilador segue gritando furioso que não aceitava o que estava acontecendo. Perto da nave, Nova, Quill e Phyla-Vell se preparam para atacar. Eles estavam esperando o momento certo para se teletransportarem para a nave-mãe e Richard ia plantar uma bomba ali que levaria uns 8 minutos para detonar. Quando o dispositivo de teletransporte que estavam usando começa o processo, Quill percebe uma onda de energia enorme e fala que era hora de ir. O poder de Galactus ia consumindo diversos planetas próximos do local onde ele estava. Surfista Prateado fala para o Aniquilador contemplar o verdadeiro poder de Galactus. Todos que estavam próximos do local assistem assustados ao que estava acontecendo, até o Vigia. Na órbita de Hala, Ravenous e os aliados do Aniquilador percebem que as forças da Horda de Aniquilação já tinham diminuído para 46% e seguiam diminuindo. A obliteração que Galactus estava causando já tinha tomado 3 sistemas estelares e não estava parando. As naves de Ravenous começam a atacar Hala da órbita do planeta e Ronan diz que estavam fazendo aquilo porque estavam assustados. O medo fazia eles serem descuidados e o descuido tornava eles vulneráveis. Ronan diz que aquele era o dia que o Ravenous ia aprender por que os Kree eram temidos em todo o universo. Um dos insetos da Horda fala para Ravenous que eles estavam sozinhos, a Horda estava se desfazendo e os Kree estavam atacando, mas não sabia dizer com que arma. Os Kree tinham lançado prédios inteiros como foguetes na direção das naves de Ravenous. Dentro dos prédios, diversos soldados Kree esperavam. Todos estavam com jetpacks e armados até os dentes. Os soldados voam na direção das naves e Ronan fala para eles atacarem sem piedade e lembrarem que são Kree. Ao mesmo tempo, nos destroços da nave-mãe, o Aniquilador percebe que tinha sobrevivido ao ataque de Galactus. Tudo ao redor dele tinha morrido, mas ele sobreviveu. Galactus estava se afastando da região e Aniquilador fala pro Devorador de Mundos saborear essa vitória temporária porque ele iria reconstruir a Horda e voltar mais forte. Os recursos da Zona Negativa eram infinitos. Nova aparece dizendo que isso não ia acontecer, tudo acabaria ali. Phyla-Vell e Peter Quill estavam juntos, protegidos por um campo de força, e Nova fala que de um jeito ou de outro ele iria acabar com o Aniquilador ali mesmo. Aniquilador diz que estava impressionado que Nova tinha sobrevivido ao ataque de Galactus. Richard Rider diz que só um dos dois sairia vivo daquela batalha e o Aniquilador concorda. Phyla-Vell fala para Quill que aquela era a deixa, mas percebe que Nova tinha selado o campo de força e os dois estavam presos lá dentro. Nova e o Aniquilador voam na direção um do outro e começam a trocar socos pelo cosmos, gerando energia e luz ao redor da batalha. A luta era equilibrada e os dois acertavam golpes um no outro, mas o Aniquilador começa a tomar frente na disputa e acerta 3 golpes fortes em Nova. Phyla-Vell percebe que ele estava usando as Quantum Bands, os braceletes cósmicos que davam poderes para Quasar, e esses braceletes estavam protegendo o Aniquilador e tornando ele poderoso demais. Quill fala que precisavam dar um jeito de pegar os braceletes. Phyla-Vell diz que se recusava a assistir enquanto Nova estava morrendo e faz um esforço tremendo para se libertar do campo de força. O Aniquilador diz que Nova lutou bem, mas que ele era invencível e era para sempre. O vilão estava prestes a dar o golpe final quando Phyla-Vell consegue se libertar e acerta um golpe nele pelas costas. O Aniquilador pergunta o que eles estavam pretendendo conseguir com aqueles ataques quando Phyla-Vell consegue segurar ele pelos braceletes. As Quantum Bands começam a brilhar e uma explosão enorme toma conta do local, mandando Phyla-Vell voando para longe. Ela não tinha conseguido tirar as Quantum Bands das mãos do Aniquilador, mas os braceletes começam a criar vontade própria e saem dos braços do vilão, voando diretamente na direção de Phyla-Vell. Aniquilador diz que não ia permitir isso, mas Phyla-Vell responde que ele não tinha escolha. As Quantum Bands não eram conscientes, mas sabiam quando o mal tocava elas. Phyla-Vell tinha apenas oferecido outra opção através do contato. Ela diz que os braceletes escolheram ela e ataca o Aniquilador violentamente. Aniquilador diz que não precisava de poder nenhum a não ser o dele próprio. Quando Phyla-Vell avança, Nova tenta falar para ela parar, mas o Aniquilador revida e ataca ela. O vilão diz que era inútil tentar, que ele ia continuar atacando até devorar Nova. Ele também fala que Richard jamais conseguiria perfurar a armadura corporal
moral dele. Nova diz que os braceletes deram combustível pro Aniquilador sobreviver ao ataque de Galactus e esse combustível foi drenado. Ele também fala que se não conseguia perfurar a armadura, talvez a mandíbula fosse o vão que ele podia atravessar. Nova enfia o braço dentro da boca do Aniquilador, dizendo que aquilo era pelos bilhões que tinham sido mortos pelas mãos dele. Aquilo era pela Tropa Nova. Richard Rider arranca os órgãos vitais de dentro do corpo do Aniquilador, acabando com o pesadelo. Depois de derrotar o vilão, Nova desaba exausto. Phyla-Vell e Quill correm para socorrer Richard Rider. Antes de desmaiar, Nova vê Thanos e a Morte juntos e fala para eles que não seria dessa vez. Thanos sorri enquanto os amigos de Nova cuidam dele no meio dos destroços da nave-mãe. A história avança para o dia 268, também conhecido por todo o cosmos como o Dia do Armistício. No planeta Tantus 4, que fazia parte do Império Kree, Richard Rider tentava se recuperar da batalha final. Em um relatório final, Nova conta que venceu as probabilidades e sobreviveu graças a Peter Quill e Phyla-Vell. Quando o ataque de Galactus mudou a maré da batalha, Ravenous se rendeu e fez um acordo de paz com Ronan. Ronan ficou com boa parte do Império Kree, mas Ravenous ficou com uma parte do território para ele, para cuidar como uma espécie de zelador. Nova diz que com certeza Ronan cerrou os dentes ao assinar o Tratado de Armistício. Rumores também diziam que o apetite de Galactus estava maior do que nunca por conta do que aconteceu, e Richard torcia muito para que isso não fosse algo permanente. Surfista Prateado estava ao lado de Galactus como arauto novamente. Os outros ex-arautos não tiveram tanta sorte. Redshift e Stardust foram mortos em combate, T-Rex estava desaparecido. Firelord, o sobrevivente, estava com sede de vingança e saiu pelo espaço caçando os centuriões que tinham restado. Drax, Super Skrull e Praxagora tinham fugido e estavam fora do radar. Serpente da Lua estava fingindo não saber onde Drax estava. Phyla-Vell estava considerando seriamente assumir de vez o nome de Quasar e continuar de onde Wendell Vaughn, o antigo Quasar, tinha parado. Kami também tinha desaparecido desde que largaram ela. Gamora disse que tinha deixado ela em local seguro. Aliás, Nova e Gamora ainda estavam se engraçando de vez em quando. Nova também disse que perderam contato com diversos aliados e ele torcia para que tivessem sobrevivido ao que todos estavam chamando de Evento do Galactus. E quanto a Richard Rider, agora ele estava desempregado, mas não faltaram ofertas. Ronan tinha até oferecido para ele se tornar um Kree honorário, algo que Peter Quill disse que era uma honra sem tamanho e que podia se contar nos dedos de uma mão quantas pessoas tiveram esse privilégio na história do universo. Nova encerra o relatório dizendo que parte dele queria ir para a Terra e viver um pouco como Richard Rider, mas ele sabia que não podia fazer isso. Quill achava que ele devia reconstruir a Tropa Nova e liderar a equipe. Richard decide que não ia decidir naquele momento. Eles tinham acabado de salvar o universo. Eles mereciam uns dias de descanso. 9 dias depois do armistício, Ravenous estava em um dos planetas Kree que estava tomando conta. Uma das rainhas da Horda estava morta, mas uma corda ligava a barriga dela com um recipiente. Ravenous achava ela asquerosa e diz que se ela não tivesse morrido no parto, ele mesmo a teria matado. Mas ele também diz que tinha feito um juramento e vivia para servir os desejos de seu mestre. Ele fala que aquele universo ia conhecer novamente a fúria do Aniquilador. Ravenous sai do palácio de onde estava, se aproxima de um palanque cercado por criaturas da Horda da Aniquilação e anuncia: o Lorde Aniquilador estava vivo. Esse é o fim da saga conhecida como Aniquilação. E agora vamos para algumas curiosidades sobre a saga. Essa saga também teve uma continuação chamada Aniquilação Conquista, que veio logo depois e um dia também vamos comentar aqui no canal. Outra curiosidade interessante é que essa aliança rebelde com a presença de Peter Quill, Drax e Gamora foi um primeiro vislumbre do que se tornaria a equipe dos Guardiões da Galáxia como conhecemos hoje, com a formação quase igual à dos cinemas. Pouco tempo depois de Aniquilação a Conquista, saiu o primeiro arco dos Guardiões, com os três se aliando a Rocket e Groot. Também faziam parte dessa primeira formação Phyla-Vell, já com o nome de Quasar, Mantis e Adam Warlock. Nova e Cosmo, o cão astronauta, também auxiliaram a equipe na época, mesmo não sendo membros oficiais. E é isso, galera, essa é a saga da Aniquilação e vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã tem uma saga nova aqui no nosso
Explico Quadrinhos, comentada em detalhes que nem nesse vídeo. E no próximo episódio, anotem na agenda, vamos fazer Dinastia Kang no dia 5 de janeiro de 2023 para começar o ano com o pé direito. Vamos explicar o arco que vai ser adaptado no próximo filme dos Vingadores. Então anotem na agenda porque é imperdível. Dinastia Kang no dia 5 de janeiro de 2023 às 11 horas da manhã. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então eu aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder nenhum desses expliquadrinhos nossos. Tem bastante coisa já explicada aqui, já explicamos Guerras Secretas também, Invasão Secreta também e muitas outras sagas aqui em detalhes para vocês. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada e conferir a nossa playlist do Expliquadrinhos em ordem cronológica dos acontecimentos dos quadrinhos da Marvel, que é bem legal. Valeu, um grande beijo e até a próxima.